Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Terceiro encontro: a solidariedade que se inspira na gratuidade divina. Livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo do 1 ao 11. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria, como Igreja Viva de Jesus Cristo, nos reunirmos para fortalecer a nossa caminhada na concretização do reino de Deus. Como discípulos e missionários de Jesus Cristo, vamos traçar sobre nós o sinal da cruz de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, o amor de seu Filho Jesus Cristo e o dinamismo do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham. Estamos no terceiro encontro desse mês da Bíblia, onde somos chamados a refletir sobre o livro do Deuteronômio. Quero deixar meu abraço a todos aqueles que têm perseverado, que têm rezado conosco, que têm feito a Léxio Divina desses textos bíblicos que nos são propostos. Quero recordar aqui e dar as boas-vindas de forma especial a Kelly Correia, que tem usado esses vídeos com a sua turma de catequese. Que Deus possa abençoar a catequista Kelly, toda a sua turma. Também a Vera Lúcia Cunha Monteiro, lá de Uberlândia, que tem compartilhado estes vídeos com um grupo de estudo bíblico lá da paróquia dela. Ela fez até um grupo no WhatsApp, a Galeria do Mês da Bíblia, em que as pessoas têm postado ali o seu trabalho de reflexão com a Bíblia ao longo desse mês. Sejam todos bem-vindos. Também a Tânia Maria Simonete Ferreira, a Ana Maria, a Gersina, a Maria Cândido. O meu muito obrigado por estar acompanhando conosco nesse mês de setembro essa série de vídeos. Que Deus os abençoe. Nesse terceiro encontro do mês da Bíblia, vamos refletir sobre a palavra de Deus, que nos torna próximos uns dos outros. A construção da sociedade, segundo o projeto de Deus, acontece preferencialmente a partir de medidas de proteção àqueles que vivem à margem e estão, por conta disso, sem possibilidade de proteção externa ou de autoproteção, exatamente porque são pessoas ou grupos fracos e empobrecidos. Vamos dizer juntos: abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Todos, abre tua mão ao teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. O Deus que, ao dar a terra prometida para o seu povo, pede ao povo para que cuide daqueles que são empobrecidos.
A justiça é claro sinal do projeto de Deus. É ao mesmo tempo uma exigência ética, pessoal e comunitária. Com um olhar sobre a realidade, vamos contemplar o cartaz do mês da Bíblia. E vamos juntos ler essa frase que inspira o mês da Bíblia desse ano. Abre tua mão para teu irmão. Pode repetir. Abre tua mão para teu irmão. E agora eu te convido aí na sua casa a refletir a seguinte questão: o que diz essa frase para mim e para nós? Em que consiste afirmar: abre tua mão para teu irmão? Se tiver mais alguém com você nesse momento, reflita essa frase, o significado dela. Abre tua mão para o teu irmão. Se você estiver sozinho, reflita essa frase. Pause agora o vídeo. O pai também vai dar uma ajeitada aqui na câmera, porque ela está virando. Enquanto isso, você reflita aí na sua casa o significado desta palavra que hoje nós iremos refletir. Abre tua mão para o teu irmão. Não se assuste. Pronto. Espero que não tenhamos mais esse tipo de problema. Peço desculpas. Mas espero que você tenha refletido, então, o que significa para nós esta frase. Abre tua mão para o teu irmão. E agora, quero te convidar aí a pegar a sua Bíblia e, estando com a sua Bíblia em suas mãos, tomá-la como verdadeiro livro de Deus. O livro que Deus te dá para poder ouvir a voz dele. Estando com muito carinho com a Bíblia na sua mão, vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos ajude a compreender aquilo que Deus quer nos falar através da sua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Com a Bíblia na mão, vamos agora então tomar o nosso texto no livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículos do 1 ao 11. Então pegue sua Bíblia, o Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, não esqueça, capítulo 15, versículo do 1 ao 11. Se você está com dificuldade, pausa o vídeo enquanto você localiza esta passagem que nós iremos fazer a leitura orante neste dia. E vamos, então, aclamar a palavra que o Senhor hoje nos oferece como alimento para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. Fala, Senhor, palavras de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. A tua palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais. Fala, Senhor, palavras de fraternidade. Fala, Senhor,
és luz da humanidade. Vamos então tomar o nosso texto, Deuteronômio capítulo 15, e vamos fazer a sua leitura. Leia quantas vezes for necessário, para que você tenha entendimento sobre o que o texto está falando em si mesmo. Leitura do livro do Deuteronômio. Ao fim de cada 7 anos, celebrarás a remissão. Eis o modo de se realizar a remissão. Todo credor que tiver emprestado algo a seu próximo, perdoará o empréstimo. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, porque foi proclamada a remissão do Senhor. Do migrante o poderás exigir, mas daquilo que está com teu irmão, abrirás a mão. Com efeito, não haverás pobre no meio de ti, porque o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá em herança para possuíres, se ao menos ouvires com solicitude a voz do Senhor teu Deus, guardando e praticando integralmente este mandamento que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como ele te disse, e darás empréstimo a muitas nações, mas tu mesmo nada precisarás tomar emprestado. Dominarás muitas nações, mas elas não te dominarão. Se, porém, houver no meio de ti um pobre, um de teus irmãos, em alguma de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças teu coração, nem feches tua mão a teu irmão pobre. Ao contrário, abre-lhe generosamente a tua mão e empresta-lhe o que falta em sua necessidade. Guarda-te de pensar maldosamente no seu coração. Está próximo o 7º ano, o ano da remissão, e guarda-te de olhar com má vontade para teu irmão pobre, sem lhe dar nada, pois então ele clamará ao Senhor contra ti, que ficarás com pecado. Generosamente lhe darás sem má vontade em teu coração, pois então o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho e em todo o empreendimento da tua mão. Visto que nunca faltarão pobres na terra em que moras, eu te ordeno, abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre, em tua terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se necessário, como eu disse, leia mais uma vez o texto, ou quantas vezes for necessário. Pause o vídeo, refaça a leitura, para que você possa entender melhor aquilo que Deus está falando no capítulo 15 do livro do Deuteronômio. E agora, vamos retomar o nosso texto e reconstruí-lo. Primeira pergunta: o que diz o texto para nós? Para nós não, o que diz o texto em si mesmo? É o primeiro passo da Léxio Divina. O que o texto diz? Nós ouvimos Deus, então, proclamando o ano da remissão. A cada 7 anos é um ano sabático, é um ano da remissão, é um ano de se perdoar as dívidas, é um ano de não mais cobrar a quem se deve, é um ano em que se liberta os escravos, é um ano sabático. Deus coloca este mandamento, porque o povo vai entrar numa terra em que vai ter tudo. Não precisa explorar ninguém, porque o povo mesmo não será explorado. Mas também, como diz o texto, sempre vai haver pobres na terra. E é interessante, né? O teu pobre, o teu necessitado, é teu.
É necessário cuidar dele, dar de forma generosa, abrir a mão para cuidar do teu pobre, do teu necessitado. Deus coloca isso como mandamento nesse texto que nós ouvimos hoje. O que mais você pode dizer sobre esse texto? E seguindo ainda na nossa reflexão, segundo o texto, o que deveria ser celebrado de 7 em 7 anos, por quê? Então, como eu disse, de 7 em 7 anos é o ano da redenção. E por quê? Porque foi proclamada a remissão do Senhor. Se ele proclamou para conosco este ano, nós também devemos proclamá-lo para todos, sobretudo os nossos irmãos. O que não deveria haver no meio deles? Não deveria haver no meio deles os pobres. Os pobres jamais deveriam haver no meio do povo, porque esse não era o projeto do Senhor. Deus sempre quis a plenitude da vida, da graça, dos bens, dos dons para todos, e não só para alguns poucos privilegiados. Por isso é necessário lutar para que não haja pobres no meio de ti. Como? É a próxima pergunta. Segundo o texto, se houver um pobre no meio deles, o que o Senhor recomenda que se faça? Se, porém, houver no meio de ti um pobre, um de teus irmãos, em alguma de tuas cidades, na terra que o Senhor Deus te dá, não endureças o teu coração, nem feches a tua mão a teu irmão pobre. Ao contrário, abre-lhe generosamente a tua mão, empresta-lhe o que lhe falta em sua necessidade. Guarda-te de pensar maldosamente no teu coração, guarda-te de olhar com má vontade para teu irmão pobre, sem lhe dar nada. E por fim, como diz o Senhor, visto que nunca faltarão pobres em teu meio, na terra em que moras, eu te ordeno, abre a tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Muito bem. Agora, em silêncio, retome o texto, releia o texto agora mais uma vez, mas busque agora achar qual a palavra que mais te chamou a atenção. A palavra ou a expressão que mais te chamou a atenção, que mais fez com que você se surpreendesse nesse texto. Não precisa explicar o porquê escolheu essa palavra ou esse trecho, mas apenas reflita um pouco o que Deus quer te dizer. E aí, já nós já vamos para o segundo passo. Então pause o vídeo e reflita agora. Busque esta palavra, este trecho que mais te chamou a atenção. E seguindo a nossa leitura orante, agora é a hora da meditação, é a hora de perguntar o que esse texto diz pessoalmente para mim. Qual a mensagem que ela me traz? O que Deus está falando comigo nesse dia? É o segundo passo da leitura orante. Para ajudar você a pensar no que esse texto está falando pessoalmente com você, eu vou ler alguns trechos. Mas, se necessário, releia mais uma vez o texto bíblico, perguntando isso: o que esse texto está falando para mim? O que Deus está me dizendo? O texto do encontro orante de hoje enfatiza o conceito de liberdade e, de algum modo, traz um conteúdo que inquieta e provoca o leitor até hoje. A cada 7 anos, deveria ser realizada a remissão das dívidas dos israelitas e a libertação dos escravos. O tom do texto é incondicional e não admite exceções. Uma comunidade de fé
é capaz de criar leis que promovem a solidariedade. Não se trata de uma proposta de Deus para ser discutida e argumentada pela comunidade. A orientação é dada e deve ser rigorosamente cumprida. Proclamar a remissão do Senhor supõe uma declaração pública em um contexto religioso solene, realizada em honra do Senhor. Possivelmente estamos diante de uma lei que é destinada aos ricos proprietários, que se valem de sua posição para aumentar ainda mais a sua riqueza. O beneficiário exclusivo da remissão é todo israelita, que nos versículos 2 e 3 é denominado próximo e irmão. Qual seria o objetivo dessa lei em Israel? De um lado, o objetivo era o de eliminar a pobreza em Israel, e de outro, recordar que a terra que o Senhor havia dado em herança para seu povo seria bendita e abundante para todos. Os versículos 6 a 8 trazem imagens corporais para falar da solidariedade, ou seja, não se deve endurecer o coração e fechar as mãos ao pobre, contrapondo a ação positiva de emprestar ao pobre tudo quanto é necessário para a sua sobrevivência. Já os versículos 9 e 10 enfatizam através de uma exortação à ação solidária. Guarda-te de olhar com má vontade para teu irmão pobre, sem lhe dar nada. Generosamente lhe darás, sem má vontade em teu coração. Pois então o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho e em todo o empreendimento da tua mão, que reforça a tese que encontramos no versículo 10. Generosamente lhe darás, sem má vontade em teu coração, pois então o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho e em todo o empreendimento de tua mão. Retomando o nosso texto, vamos refletir e partilhar. Em que o texto ilumina a nossa vida, segundo o que consiste acolher e estender a mão ao pobre. Mais uma vez eu peço que você pause o vídeo, que você reflita no seu coração o significado disso. Vou repetir. Em que o texto ilumina a nossa vida, segundo o que consiste acolher e estender a mão ao pobre? Pense agora, reflita, medite o que esta palavra te diz de forma pessoal. Pause o vídeo e faça a sua meditação. E agora é o terceiro passo da leitura orante da Sagrada Escritura, desse texto do livro do Deuteronômio que estamos refletindo hoje. No terceiro passo da leitura orante, nós vamos devolver a Deus, em forma de oração, a palavra que Ele nos deu. É o momento da oração. Esse texto disse algo pessoalmente para cada um de nós. É agora a hora de nós transformarmos aquilo que Deus nos falou no coração em prece, em pedido, em ação de graças, em louvor, em súplica, em adoração, em pedido de perdão, enfim, de acordo com aquilo que esta palavra te tocou pessoalmente. É a hora de fazer a sua oração a Deus. Então eu peço agora, que você faça a sua oração. Mas antes, ouça. O texto, por meio da repetição do verbo dar, evoca a ideia de que o israelita deve dar generosamente ao pobre
da mesma forma que Deus generosamente deu a ele a terra para o seu sustento. Guiados por essa palavra, que nos convida à solidariedade e à partilha, vamos fazer as nossas preces no desejo de crescer como igreja samaritana. Faça então agora a sua prece ao Senhor. Pode ser uma prece curta, pode ser uma prece longa, mas o importante é que você responda ao teu Senhor que hoje te fala e que quer dialogar com você. Pause o vídeo e converse com o teu Deus. E voltando da nossa prece, da nossa oração, do nosso louvor, nós vamos reunir todos os nossos pedidos e louvores com a oração que o próprio Senhor nos ensinou e que nos ensina a pedir o pão cotidiano para todos nós. Rezemos a oração do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora nós passamos para o quarto momento da leitura orante da Léxio Divina, que é o momento da contemplação. No último modo, nós falamos com Deus pela nossa oração. E agora Ele vai responder novamente a nós com a sua graça. A graça de Deus que nos guia, que nos ajuda a realizar os seus mandamentos, os seus pedidos. É a graça de Deus que transforma o nosso coração e que nos ajuda a abrir a mão aos pobres. É o que nós fazemos agora nesse momento de contemplação. Nos abrimos para que o Senhor trabalhe no nosso interior. Mas também nesse momento de contemplação, nós somos chamados a assumir algum gesto concreto com esta palavra que Deus nos ofereceu. O que Deus nos pede para colocarmos em prática na nossa vida? O texto faz um convite ao perdão das dívidas. Perdoar as dívidas em uma sociedade capitalista e tecnicista como a nossa poderia refletir um projeto utópico, um sonho. Mas não podemos nos esquecer de que a oração ensinada por Jesus trata também desta questão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que neste encontro nos motiva a ser igreja em saída, comprometida com o próximo que é o nosso irmão? Agora pause o vídeo e você vai fazer um silêncio profundo agora. Silencie. Se tiver algum barulho aí na sua casa, alguém conversando, ou mesmo algum barulho na rua, tome consciência desse barulho e volte à sua interioridade. Silencie agora. Busque silenciar o seu corpo, os seus gestos, silenciar a sua mente, o seu coração, para que nesse momento de silêncio profundo, silêncio exterior e interior, Deus possa falar forte lá no fundo do teu coração e possa, com a graça dele, dar aquilo que é da vontade dele para a sua vida. Pause o vídeo e silencie agora, nesse momento em que Deus quer nos tocar.
Espero que você tenha conseguido silenciar o teu corpo, a tua mente, o teu coração nesse momento e curtir estar na presença de Deus. Ele que quer falar conosco como amigos. Que bom! Fizemos os 4 passos da leitura orante do texto de hoje, do livro do Deuteronômio. Hoje nós refletimos o capítulo 15, que nos deixa esse mandamento de abrir a nossa mão para o pobre que também é de cada um de nós, que também é nossa responsabilidade, com o qual nós devemos nos preocupar seriamente. E agora então, vamos fazer a nossa oração e pedir a bênção do Senhor. Espero que esses vídeos tenham ajudado você a crescer na leitura orante da palavra do Senhor. E seria bom se você deixar aí o seu comentário, a sua curtida ou descurtida, mas sobretudo o seu comentário, para que, mesmo aqui, de forma bem precária, a gente possa melhorar cada vez mais na reflexão da palavra do Senhor. Espero que tenha sido de boa ajuda a todos vocês. Vamos então, nos colocando na presença do Senhor, agradecer a Ele por mais este encontro. Senhor nosso Deus, em vossa palavra encontramos os verdadeiros critérios para uma vida feliz. Fazei-nos experimentar a vossa força libertadora e anunciá-la aos irmãos. Nós vos pedimos, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Deus que enviou seu Filho ao mundo para nos salvar e nos conduzir pelo caminho da palavra, que nos torna solidários, nos abençoe agora e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela tua companhia nessa leitura orante da Palavra de Deus. E até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.